No capítulo 3 do livro O Fruto de Suas Mãos. Quem não tem, era bom ter, para que vocês lessem, né, antes de vir, para que a ideia de vocês já tivesse nisso, né, para que a gente discutisse aqui os assuntos que ela vai trazer, né, porque a Nancy Wilson, ela é muito forte nas coisas que ela fala, né? Então, às vezes, a gente toma uma pancada primeiro, fica meio... É igual a demose, né? Você fica... E aí, depois, você vai pensando naquilo... acho que ela tinha razão, né? Você tem que ir com calma, às vezes, nas informações que elas nos dão, né? Assim vai ser com esse capítulo. Capítulo 3, que trata acerca do respeito da esposa ao marido, né? Então, esse capítulo a gente vai dividi-lo em 2 estudos, né? Vamos fazer um hoje e o outro na próxima reunião, porque ela aborda muitos aspectos que são aspectos importantes, eu acho, e a gente vai passar por todos eles, né? Porque eu acho que vai ser bom para nós. Então, vamos lá. Ela começa defendendo a ideia de que respeito faz diferença, né? Que respeitar os maridos é uma coisa importante não apenas no âmbito da família, né? Não apenas dentro de casa, mas é também uma coisa importante na igreja e no mundo, né? Aí a gente vê aquelas 3 esferas, né? A família, a igreja e a sociedade, né? São 3 esferas de ação do homem, né? Do homem como ser humano, e que quando nós exercemos o respeito para com o nosso marido dentro de casa, essas outras áreas também são afetadas, além da família, né? E ela diz que certamente as nossas igrejas hoje estariam bem melhores se nós respeitássemos os nossos maridos dentro de casa, né? A gente lembra como é que a Bíblia trata essa questão da liderança na igreja, né? Que a liderança na igreja precisa ser um espelho da liderança que é exercida dentro de casa, né? Com a esposa e com os filhos, né? Até para dar respaldo, para dar experiência, né? Para o homem exercer a liderança na igreja e na sociedade também, né? De certa forma, por mais que a nossa sociedade esteja muito pervertida, isso é um fato, né? Que quando aparece um político, alguém, né, algum governante, né, que é casado, que tem seus filhos, que tem uma família unida, isso passa uma segurança, né, para as pessoas. Isso é verdade, por mais que a gente tenha perdido muito desse aspecto hoje. Então, ela começa por aí, e eu acho que esse é um ponto importante, né? Porque quando a gente fala de respeito ao marido, a gente não está tratando só de uma questão interpessoal, né? Sou eu e meu marido, e o que der errado daqui é problema nosso, né? Mas isso é uma questão que vai, como uma onda, afetar outras esferas, então é mais responsabilidade ainda sobre nós, né? Vai afetar, lógico, também a vida dos nossos filhos, a maneira como os nossos filhos entendem a autoridade, tem muito a ver com a maneira como a gente trata o nosso marido, que é a autoridade colocada por Deus na nossa vida, né? Então, a maneira como a gente respeita o nosso marido vai afetar a maneira como os nossos filhos vão respeitar, não apenas a gente e o marido, mas como os nossos filhos vão lidar com a autoridade de uma maneira geral, né? E aí, depois desse preâmbulozinho importante, ela vai dizer que as mulheres se enganam quando elas acham que, quando a gente fala de respeito, a gente está falando de um sentimento, né? E eu acho que a gente tem muita confusão no nosso meio por causa disso, né? Até em relação ao amor, por exemplo, né? O amor conjugal. O amor conjugal está baseado em quê? Em compromisso, em pacto, em aliança, né? O amor conjugal, ele não está baseado no que ele faz para você ou no que você faz para ele. O amor no casamento matrimonial não está ligado a romance. O romance pode ser um ingrediente, mas pode não ser, né? E a gente precisa colocar essas ideias no lugar, né? Nós somos uma geração que é muito guiada pelo sentimento, né? A gente aprendeu assim, a gente aprende nos filmes, nas músicas, assim,
né? Que é o sentimento que leva. Então, se seu coração diz que isso é bom, então você segue seu coração, né? Se o amor acabou no casamento, então tá tudo bem, né? Você não tem mais por que ficar naquele relacionamento, porque o amor acabou, você não sente mais nada, né? Então, todos esses conceitos que antes para nós, né, há umas décadas atrás, ou uma geração atrás, eram conceitos muito bem firmados, né? De que o amor era compromisso, de que o casamento é até a morte. Todos esses, eu já contei para vocês, né, que meu pai, no dia que eu me casei, ele me chamou e disse: parabéns pelo seu casamento, para essa casa você só volta viúva. Era essa a ideia, né? Você está se casando, cortando os laços aqui, e você vai ficar casada com ele até a morte de um dos dois, né? Então isso era uma coisa muito, muito calma para nós, né? Mas a geração de vocês já é uma geração diferente, né? É uma geração que até que a emoção dure, até que... Então, esse é um conceito que a gente precisa trabalhar. A gente vai precisar falar disso mais pra frente um pouquinho, mais especificamente com relação ao amor conjugal. Acho que esse é um tema que a gente nunca falou aqui, assim, de forma ampla, né? E a gente vai precisar fazer isso. Mas, de uma maneira geral, tudo nosso está ligado a sentimento, né? Então, se a gente se sente impulsionada a fazer alguma coisa, a gente faz bem. Se a gente não está com muita vontade, se a gente está, né? Aí a gente não faz. Tudo bem, isso é fácil quando a gente está falando de um aniversário. Ah, não estou afim de ir para o aniversário, então não vou, né? Não estou disposta, né? Meu coração não está me levando para isso, beleza. Ah, não estou disposta a cozinhar hoje, né? Estou com preguiça. Ah, vamos pedir um peixe? Ah, liga lá pro bar da esquina, pede uma comida, tá tudo bem. Mas quando a gente está falando de coisas que são mandamentos e ordens do Senhor, aí a gente não pode ter essa disposição de obedecer apenas quando a gente tem vontade ou quando a circunstância é favorável. Porque quando a circunstância não é favorável para a gente obedecer uma ordem, a gente usa essa desculpa, né? Mas, Senhor, olha só, repara em volta o que está acontecendo, né? É por isso que eu agi assim, né? E a gente não pode viver dessa maneira. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é distinguir o que é ordem na palavra de Deus, o que é uma ordenança. E se é uma ordenança, a gente tem que aprender a não confundi-la com sentimento, tá? Essa é a primeira coisa que a gente precisa fazer. E aí, depois de entendido isso, aí começa a luta de verdade, né? Porque enquanto a gente não entende isso, a gente está indo no barco, né? Sendo levado pelas ondas do que está acontecendo, das circunstâncias. Então, o respeito ao marido é uma atitude de obediência à palavra. Vamos abrir lá em Efésios, capítulo 5, nosso tão amado texto. Efésios, capítulo 5. Lá no verso 22, Paulo vai começar exortando que as mulheres sejam submissas aos próprios maridos, né? E a gente costuma, primeiro, não entender o que é submissão. Depois, a gente costuma, quando a gente entende de uma forma rasa. Mas esse texto está aqui para ir até o verso 33, para não deixar a gente entender de forma rasa. Porque lá no 33 ele vai falar: não obstante cada um de per si, também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Né? Então ele coloca uma outra palavra aí, para dar um reforço à palavra usada lá no verso 22, que é a submissão. Porque, em geral, a gente pode achar que a submissão é só fazer assim. Bom, ele disse que é pra gente ir em tal lugar, a gente vai, porque eu tenho que ser submissa, né? Ele disse que a obra do apartamento vai ser só mês que vem, vai ser só mês que vem, porque ele é o líder e eu sigo meu marido, né? Ele disse que a disciplina dos meninos vai ser assim, assim, assado, vai ser porque eu sou submissa a ele. E a gente circunscreve a submissão apenas a obedecer algumas ordens que façam sentido para nós e que sejam ordens muito claras, né? Sejam coisas muito bem definidas. Só que a submissão vai além disso, né? E quando ele trata aqui no verso 33 do respeito, então ele vai trazer essa subjetividade mais para perto da gente, mais para a gente tentar entender o que realmente isso significa.
Essa palavra respeito, a Nancy coloca aqui, ela diz que é uma atitude a ser tomada. Então, também é uma coisa difícil para a gente entender, né? Porque quando você fala de respeitar alguém, dá a sensação, não sei se dá para vocês, para mim dá a sensação de ser algo que eu sinto, né? Eu respeito fulano, respeito muito fulano, respeito muito a opinião de fulano, né? Então essa palavra fica meio perdida. Quando ela diz aqui que o respeito é uma atitude a ser tomada, aí a coisa muda de figura, né? Porque não é apenas você sentir alguma coisa em relação ao seu marido, mas é você transformar isso em resposta, em olhares, em conversas, né? Você transformar isso em dia a dia. E aí ela vai definir a palavra respeito. Olha que definição legal. Com a definição a gente consegue entender mais como é que isso envolve ação. Diz assim: sentir ou demonstrar honra ou estima por, considerar ou tratar com deferência ou cortesia, mostrar consideração por. Então vocês vejam que em todas essas definições aqui, o dicionário coloca alguma coisa que você sente e que você faz, né? Sentir, demonstrar honra. Considerar, que é uma coisa que tá aqui dentro, e tratar a pessoa, né? Considerar ou tratar com deferência ou mostrar consideração por. Então, quando ela fala de respeito, ela está querendo falar acerca de uma coisa que nós fazemos e dizemos no nosso discurso para com o nosso marido, né? Então, a ideia é que respeito é algo demonstrável, é algo visível, é algo que as pessoas podem constatar que você tem por alguma pessoa, né? É aquela história, é aquilo que vocês que têm filhos pequenos passam, né? Você tem aí um filho de 7 anos, 8 anos, e aí você já disse 200 vezes que era para ele obedecer fazendo isso, e aí ele não faz. E aí você disciplina, exorta, né? Conversa com ele, e aí você fala para ele: filho, a mamãe tá te corrigindo porque a mamãe te ama. E aí ele vai dizer para você: mamãe, eu também te amo, eu te amo muito. Aí o que você vai responder para ele? O mesmo que Jesus falou, né? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, né? Não adianta tu tá aí: mamãe, eu te amo, te abraço, te beijo, mamãezinha, mas as atitudes são todas contrárias àquelas que você pré-estabeleceu para ele, né? Ele está demonstrando que ele não te ama tanto assim, então a gente precisa corrigir isso aí, né? Por isso que o Evangelho, ele não é uma religião de atitudes externas, ele é uma religião do coração, que vai se demonstrar em atitudes externas, mas é primeiramente do coração, porque se o coração não muda, as atitudes também não vão mudar, né? A gente até vai maquiar, né? Esse filho até vai obedecer uma vez aqui, outra ali, mas aquele pássaro está preso ali dentro, doido para voar, né? Doido para achar uma ocasião para cometer aquele pecado novamente, né? Então, o respeito é a mesma coisa, né? O respeito é algo demonstrável. É como se você pegasse um filho e ele te respondesse torto, ou ele gritasse com você, ou ele usasse palavras desrespeitosas com você, né? E quando você fosse exortá-lo, você diria: olha, você tem que respeitar o seu pai. E ele diz: não, eu respeito, mas eu não concordo com isso aqui, né? Não, você não respeita, porque a maneira como você falou comigo, ele podia até estar certo naquilo que ele estava pleiteando, mas a maneira como ele falou não demonstrou respeito, né? Então, não adianta a gente dizer que tem esse sentimento de respeito pelo nosso marido se as nossas palavras e as nossas atitudes mostram algo diferente. Abre aí comigo no livro, página 30. Eu vou ler um trechinho do que ela fala. Logo no primeiro parágrafo. É frequente que as esposas que desrespeitam o marido são as mesmas que reclamam da falta de liderança que vem neles. Se elas ao menos pudessem ver a importância de respeitar o esposo,
Respeito os equipa, encoraja e traz grandes bênçãos para a família inteira. E aí ela cita lá Provérbios 12:4, a mulher virtuosa é a coroa de seu marido, mas a que procede vergonhosamente é como podridão nos seus ossos. As esposas subestimam o impacto que tem para o bem ou para o mal. Elas não entendem que a falta de respeito destrói o marido. Quanto mais desrespeitam, mais encontram o que criticar. Eu achei essa relação ótima, né, dela, porque elas escolheram que não vão respeitar por motivos A, B ou C, e daqui a pouco está o abecedário inteiro. Porque quanto mais ela desrespeita, mais motivos ela acha para desrespeitar e para criticá-lo. E logo vai parecer que não há nada respeitável no sujeito, né? Muitas vezes elas querem que os maridos sejam cristãos obedientes na liderança da família, mas elas não cumprem o papel delas de respeitar o marido, né? Isso é largamente visto, né? Não sei se vocês lembram no Mentiras em que as Mulheres Acreditam, tem um trecho que ela fala exatamente isso. Ela fala, às vezes as mulheres reclamam que o marido ele não lidera o culto doméstico, por exemplo. Reclama, fica no pé para ele fazer o culto doméstico, aí ele resolve fazer. Aí no primeiro dia que ele termina o culto doméstico, ela fala, poxa, foi grande demais, poxa, foi pequeno demais, poxa, podia ter botado mais música, poxa, você devia ter usado aquele livro, né? Então, tá muito ligado aí à mulher rixosa, né? Aquela mulher reclamona, aquela mulher que de tudo ela reclama, se fez reclama, se não fez reclama, né? Do jeito como fez reclama. Então a ideia da Nancy aqui é abrir os nossos olhos para nós entendermos que não é apenas um pecado meu contra ele a falta de respeito, mas é também um fator que destrói a maneira como ele exerce a autoridade sobre a nossa família. Então são dois problemas aí, né? Porque corrói, né? A falta de respeito destrói a confiança que ele tem para nos liderar, né? Então é uma armadilha grande, né? E aí ela volta falando, né, que quando nós baseamos o respeito ao marido em meros sentimentos, acaba que o respeito fica condicionado àquilo que o nosso marido faz ou deixa de fazer. E se ele faz como a gente deseja que ele faça, como esse exemplo do culto doméstico que eu citei, né? Então essa que é a questão importante que a gente precisa entender, né? Que o fato da gente respeitar o nosso marido não depende necessariamente dele, mas da nossa disposição em obedecer a palavra de Deus, quando nos exorta, nos ordena a respeitar o nosso marido, né? Note que o que a gente está querendo dizer aqui é que o seu marido não faz tudo certo, isso é fato. Marido nenhum faz, como esposa nenhuma faz tudo que é certo, né? A questão não é essa. Ter respeito ao marido não significa que você não vai precisar exortá-lo algumas vezes, porque ele está em pecado, porque ele está errado, né? Porque ele agiu mal com você. Isso não é falta de respeito. A falta de respeito está na maneira como a gente vai fazer isso. Se a gente vai fazer isso na frente dos outros, na frente dos filhos, se a gente vai fazer isso de maneira soberba, de maneira se achando melhor do que ele, não como uma irmã em Cristo faria, né? E aí quando a gente trata a coisa dessa maneira, primeiro, ou quando a gente só desrespeita mesmo e pronto, né? Trata isso como uma coisa natural, como uma lei de troca, né? Ele não falou direito comigo, eu não falo direito com ele, né? Quando você faz isso, né? Quando é o teu sentimento que está em jogo e não a forte decisão de obedecer a palavra de Deus nesse sentido, muitas vezes a gente vai ser levado à amargura, porque a gente vai acabar desistindo de falar, porque a gente vai acabar se sentindo, se a gente não entende o que a palavra de Deus fala, que não depende dele, mas não sei se eu estou conseguindo explicar para vocês o que eu quero dizer, mas é que o respeito ele é uma ordenança para nós, que não é dependente, não é condicionada. A gente não deve respeito a ele apenas se ele nos ama, a gente deve respeito a ele, ponto. Da mesma forma que o marido não deve o amor à esposa apenas quando ela o respeita. Ele deve, ponto.
Então, quando a gente acha que isso é uma relação de troca, a gente corre o risco de oferecer esse respeito a ele. E quando ele não nos responde, isso nos amargurar. E não pode ser assim. E aí, com essa amargura, o que vai acontecendo? O que acontece quando a amargura ela vai sendo plantada no coração da gente? A gente está cada vez mais indisposto para com aquela pessoa. Porque a amargura está lá. Então, a paciência desse tamanho que a gente tinha com ele vai ficando cada vez menor, né? E cada falta de respeito vai abrir caminho para uma falta de respeito maior e mais rápida e numa situação mais boba, né? Então, primeiro você faltou o respeito com ele numa situação, né, complicada, que ele falhou feio, mas se a gente continua nesse caminho, a falta de respeito vai ser por nada, né? Por qualquer coisa. Por isso é que o nosso coração é o que está em jogo. Por isso é que a gente precisa examinar aquilo que nós estamos fazendo e por que nós estamos fazendo, né? Porque nós podemos até ser submissas exteriormente, como eu já falei, mas o coração está distante de prestar o devido respeito, né? E aí, quando essa amargura toma conta de nós, sabe como é que a gente demonstra isso? Nem sempre sendo grosseira ou alterando a voz com o marido, mas a gente demonstra isso com sarcasmo, com deboche, com desprezo, né? É quando teu marido faz uma coisa errada, sei lá, derramou molho de tomate no teu armário branco, né? E você debocha dele nessa hora, né? E você chama a atenção dele na frente de todo mundo, e você, né, extrapola os limites. Obrigada. Você extrapola os limites, porque agora qualquer coisa que te tire do teu prumo já gera automaticamente um desrespeito imediato para com ele, né? E outra coisa que isso gera também, quando a gente tem amargura no coração e a gente só reage, né, com desrespeito, a gente acaba se enchendo de justiça própria, né? Porque o evangelho se trata disso. O evangelho se trata de você cuidar de você e do seu marido cuidar dele, né? É isso que diz aquele livro Quando Pecadores Dizem Sim, que eu gosto tanto, né? Ele ensina basicamente isso. Cada um cuida de si na sua relação com Deus, e aí o casamento vai ser uma maravilha. Agora, o comum é o contrário, né? Por que eu ajo com desrespeito ao meu marido? Porque ele agiu mal para comigo, né? Então eu tenho uma justificativa. Então, tendo essa justificativa, eu já me enchi de justiça própria. Eu não preciso pedir perdão a Cristo. Eu não preciso recorrer ao sangue de Cristo para me reconciliar, porque eu fiz isso porque eu quase que precisava fazer, né? Porque ele foi injusto comigo, ele foi duro. Então, no final das contas, a gente se enche de justiça própria e a gente não só não considera o nosso pecado, mas a gente também acha que a gente tem direito a esse pecado, tá? Então, a gente precisa fazer isso, olhar mais para nós, né? Então, se você identificou aí que você não respeita o seu marido, né, que você costuma falar mal dele por aí, que você fala dele o tempo todo, não só com ele, mas com os outros, que você tem atitudes de deboche, de sarcasmo com ele, se você altera a voz com ele, que você chegou a essa conclusão, não, realmente eu preciso mudar nisso aqui. Sabe qual é o primeiro passo para mudar? Não botar a culpa nele. Não botar a sua falta de respeito na conta dele, né? Eu faço isso, mas olha o que ele faz comigo. Olha como é que ele age comigo, né? Eu respondi à altura, foi só isso que eu fiz, né? Então, a gente precisa acabar com isso, né? A gente precisa olhar para nós mesmos, né? E cuidar do nosso próprio coração. Lá na página 30 também, no último parágrafo, ela diz assim: ao invés de focar nos problemas e falhas do seu marido, olhe para aquilo que você mesma deveria fazer. Tenho visto a transformação em mulheres que começaram a respeitar o marido e não tenho dúvidas de que há grandes bênçãos para o esposo. Deve ser um tremendo alívio voltar para casa e encontrar uma esposa compassiva, encorajadora, ao invés de encontrar uma que é crítica, infeliz e preocupada só consigo mesma. Quando as esposas se arrependem de sua desobediência e começam a obedecer os mandamentos de Deus,
para o casamento, o resultado sempre são bênçãos. E eu achei muito interessante isso que ela fala aqui, porque você vê que ela não disse aqui que o marido mudou. Ela não está falando acerca da mudança do marido. Ela está falando acerca da mudança dela, da perspectiva dela com relação à maneira como ela trata esse marido. Né? Esse marido pode não ter mudado em nada, mas ela mudou, ela resolveu obedecer ao Senhor. E aí ele diz que ela diz que isso se reverte em bênção, porque uma das partes, pelo menos, está obedecendo ao Senhor. Né? E isso muda, é como se fosse uma chave. Vocês que são casadas já devem ter experimentado isso em alguma instância, mesmo as mais novas no casamento, né? De ter alguma questão no seu casamento que vocês estão ali, você não arreda a pé, ele não arreda, você não arreda, ele não arreda, você não arreda, sei lá, qualquer questão, desde disciplina de filho até você vai naquela festa, você não vai, você vai no jantar da sogra, você não vai, um quer uma coisa, outro quer outra, vocês estão ali, ó, naquela guerrinha. E aí quando você diz assim, vou dar um passo atrás, e você diz, tudo bem, amor, faz do jeito que você achar melhor, eu vou te acompanhar. Como aquela situação é automaticamente transformada, e muitas vezes ele vai falar, não, amor, tudo bem, vamos fazer o que você quer. Muitas vezes é isso que acontece. Por quê? Porque na hora que a gente está desafiando a autoridade dele, ele se faz duro. Porque Deus fez ele assim. Isso está na essência do homem. Liderar, isso está na essência dele. Deus criou o homem para isso. E toda vez que a gente vai contra ele, lembra lá da maldição, né? Da mulher, né? Todas as vezes será para o teu marido e ele te dominará, ele te governará. A ideia é essa, é desse embate o tempo todo, né? Do homem tomando a liderança que Deus deu a ele e a mulher tentando tirar dele. E aí ele recrudesce com ela, né? Então isso é natural em qualquer relação. Em qualquer relação é assim. Se você está brigada com a tua mãe, né? Deu uma treta lá por causa de disciplina de filhos com a tua mãe, vocês brigaram, e a tua mãe tá de cara feia pra você, aí você vai e leva pra ela o bolinho que ela gosta e fala, oi mãe, vim tomar café com você. Aí ela vai, né? Se desarma e fica tudo bem, né? Então essa é uma lição que a gente precisa aprender, de dar um passo atrás, né? E quando entra essa questão do respeito, quanto mais passo atrás você der, e mais ele perceber que você está disposta a mudar em relação a isso, e de que você está disposta a não ser uma inimiga dele, né? Não tá numa frente de combate com ele, mas em ser sua aliada, aliada dele, mais ao seu lado ele vai estar, né? Então isso é impressionante, isso muda um relacionamento, muda. Mesmo que o outro não mude nunca, ele vai continuar sendo o mesmo muitas vezes, mas se a disposição do nosso coração em relação a ele, né, se formos mais misericordiosas, compassivas, né, se exercitarmos aí o fruto do Espírito, né, mesmo quando ele não é justo com a gente, mesmo quando ele não foi o cara mais legal do mundo, né, mas se a gente exercita isso vai influenciá-lo também a voltar atrás, né? Eu achei muito legal isso que ela fala aqui, do marido que quer voltar para casa. Ela vai falar isso um pouquinho mais à frente. Como é que nós podemos dificultar o prazer do nosso marido de estar em casa quando nós somos críticas demais? Quando tudo que ele faz está errado. Pentei o cabelo do menino. Amor, dá um banho no menino pra mim? Aí ele vai lá e dá o banho do menino pra você, que era você que tinha que dar, né, gata? Aí ele vai lá e dá. Só que ele penteou o cabelo pro lado errado. Você penteia da direita pra esquerda, ele foi e penteou da esquerda pra direita. Ao invés de você falar... Poxa, que marido legal que eu tenho, né? Deu banho. Deixa o cabelo da direita pra esquerda, da esquerda pra direita, frente pra trás, pra frente, tanto faz, né? Ou depois vai lá e arruma. Mas não, você vai lá e fala, poxa, amor, já te falei quantas vezes pra botar o cabelo da direita pra esquerda e não da esquerda pra direita, né? Então você tem que criticar. O que é essa mulher? É a mulher rixosa, que Provérbios descreve, né? É como uma goteira contínua, que tudo tá reclamando. Então esse homem... ele passa a não ter mais alegria de voltar, porque ele não encontra uma esposa compassiva e encorajadora. Eu gostei das palavras que ela usou, né? Porque ela engloba muita coisa nessas duas palavras, né? Compassiva e encorajadora. Foi para vocês que eu falei? Não sei para quem que eu falei mais. Esses dias, falando sobre Provérbios, quando fala da mulher rixosa, né? Que é melhor morar no canto do eirado.
Ali, quando o Matthew Henry comenta aquele texto, ele faz... Eu não sei de onde ele tira isso, eu não sei se é uma ideia dele ou se é a ideia do texto mesmo, né? Ou se ele está, tipo, parafraseando o texto, né? Mas ele diz assim, que é como se aquele homem tivesse construído um palácio, tivesse construído uma casa maravilhosa, com muitos espaços para receber muitos amigos, né? No nosso contexto, pensa aí que tivesse uma piscina, uma churrasqueira, né? Fosse um espaço super agradável com um parquinho ali para as crianças brincarem. E ele construiu tudo aquilo para ter relacionamentos, mas aquela mulher é tão chata e tão reclamona que ele prefere ficar no deserto, no canto do eirado, lá do lado de fora. Ele não usufrui os bens que ele construiu para desenvolver relacionamentos, porque ele não quer estar perto dela, porque ela é muito crítica, porque ela reclama de tudo, porque ela não o respeita. Então essa é a ideia, de que ele preparou aquilo ali para ter relacionamentos, mas que ele prefere ficar de fora, porque essa mulher não faz isso, né? Não quer ter relacionamento com ele. Então, a obediência a Deus no tocante ao respeito ao marido, segundo ela, é algo libertador, né? Nós ficamos então... A partir do momento que nós decidimos isso, né, como uma ordem, então nós decidimos cumprir essa ordem, a partir desse momento a gente passa a ficar livre para ver as qualidades do nosso marido e não só os defeitos, né? A gente passa a ter uma visão ampla do nosso marido, do todo, e não uma visão mesquinha, apequenada a respeito dele, né? E você pense na sua experiência. Eu estou falando aqui, eu estou pensando só em mim, né? Mas cada uma de vocês vai saber se colocar em situações assim, né? Que a gente não compra guerra em casa com algumas coisas. Pense que a gente compra guerra nas maiores leseiras do mundo, né? Sei lá, a tampa da pasta aberta. A gente resolve que aquilo ali é a coisa mais importante do mundo. E a gente compra guerra com aquilo. Todo dia a gente vai reclamar da tampa da tampinha que está fora do lugar. A gente vai reclamar todo dia. Aquilo virou uma coisa pessoal. E às vezes a gente compra essa guerra, e aí vai crescendo outras críticas e outras guerras, a gente só fica focado ali, ó. A gente esquece de ver de fora, de ver que aquilo é uma situação tão besta, né? Que tem tantas outras coisas que ele faz para nos agradar, mas a gente não bota na conta, né? A gente só bota a tampinha que ele não enrosca, né? Então a gente precisa entender que quando a gente se liberta, né, desse espírito crítico, né, e desrespeitoso, a gente se liberta também para enxergar o nosso marido como a gente enxergava quando a gente casou com ele, né? Eu garanto que quando você casou com ele, você via qualidades nele maravilhosas, né? E com o passar dos anos você foi deixando de ver essas qualidades, né? Essas qualidades foram ficando para trás. Ela continua aqui no segundo parágrafo da página 31. O descontentamento cega as mulheres para as boas qualidades que o marido possui. Quando se cultiva gratidão e respeito pelo marido, a esposa encontra mais e mais coisas para respeitar. Inversamente, sem respeito e obediência, vê-se cada vez menos o que se respeitar, né? Então é essa ideia. Quanto mais você respeita, mais coisas para respeitar você vai ver, e quanto menos você respeita, mais coisa para criticar você vai achar nele, né? Então essa ideia de você sair, né, e olhar o todo e buscar coisas boas nele, mesmo aqueles que não são os melhores maridos, porque nem todos os maridos estão lutando para serem parecidos com Cristo, ou às vezes você é casado com um homem que nem crente é, né? Mas mesmo assim o nosso olhar precisa ser ampliado para que a gente veja qualidades. E aí no outro parágrafo ele diz assim, que no livro Robinson Crusoe o autor escreveu: todos os nossos descontentamentos acerca daquilo que queremos me parecem surgir da nossa falta de gratidão por aquilo que temos. E isso é incrível, né? Frase de geladeira, frase de para-choque de caminhão, né? Tudo aquilo que a gente está descontente é por causa da falta de gratidão com aquilo que Deus tem nos dado. E com relação ao marido é a mesma coisa. Eu reclamo de A, B ou C e ele me dá o alfabeto inteiro. Mas A, B ou C não tá bom, ou é tudo ou nada pra gente, né? Ou eu quero que ele ande na linha como eu quero, né? E faça tudo do jeito que eu quero, ou então não serve, ou então não presta, né? Então,
a gente precisa cuidar dessa área da nossa vida, né? Que é o descontentamento, a falta de gratidão, né? E ela vai falar mais embaixo um pouquinho, ela vai falar sobre escrever cartas de respeito, né? E eu achei muito legal o que ela falou, é muito interessante, porque a gente não costuma fazer isso. A gente costuma expressar o nosso descontentamento muito fortemente, sempre, com palavras, atitudes, bicos, muxoxos, cara feia. A gente costuma fazer isso, mas as coisas que a gente admira, a gente não costuma falar, né? A gente só dá pedrada, mas algumas coisas que a gente realmente admira neles, a gente não fala. E ela vai criticar isso aqui, mas depois a gente vai falar sobre isso, né? Então, essas atitudes nossas de obediência à palavra de Deus muda a perspectiva do marido olhar pra gente, né? A atitude da esposa vai causar um grande impacto na vida do marido, gente. Vide lá 1 Pedro 3. Abre lá comigo. 1 Pedro, capítulo 3, verso 1 e verso 2. Mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa, ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Como é que ele observa um comportamento honesto cheio de temor? Não é só de temor a Deus, subjetivamente falando. Não é só o quanto você é crentona, é na maneira como você trata ele. Pois se você diz que tem o temor do Senhor, e isso não vale só para as que têm maridos crentes, não, vale para a gente também, né? Porque as que não têm maridos crentes teriam essa desculpa. Aí Pedro vai, arranca, dá um strike nessa desculpa, não tem. Mas nós que temos marido crente, piorou 150%, piorou demais pra gente, né? Porque se uma esposa que é casada com um homem descrente, ela deve prestar respeito ao marido, ela deve, pelo temor do Senhor e para ganhar a alma dele, ela deve ser uma mulher submissa, amável e demonstrar o evangelho no cotidiano, na relação deles. Imagina nós, né? Mas o que é interessante a gente notar aqui é que a Bíblia ela não dá pra gente desculpas. Pois se tem uma mulher que tem desculpa para não respeitar o marido, é a mulher de um homem descrente. Ela tem desculpa, e é desculpa mesmo, né? Não é motivo. Ela tem desculpa para desrespeitar o marido. A gente, então, não tem de jeito nenhum, né? Porque ele é nosso companheiro aí de caminhada. Então, a maneira como nós tratamos o nosso marido, né? Do respeito que a gente tem, ele pode ser a chave que troca o modo do relacionamento, sabe? Pode ser aquela... Sabe quando você liga uma luz? Né? Não é que vai resolver todos os problemas, mas é o começo da mudança. Sabe quando você descobre um jeito para as coisas começarem a reverter? Não para elas reverterem, mas para elas começarem a andar para trás. É quando a gente começa a respeitar o nosso marido, é quando a gente começa a ser submissa de fato, né? Ou como a Suzana Hunt fala, consistentemente submissa e não superficialmente submissas, né? Submissas no todo, não apenas em algumas coisas. Aí pronto, aí ela diz assim, que na sequência do livro, né? Ela diz que mulher, eu achei isso muito interessante, que mulher gosta de coisa prática. Então ela diz assim, ok, já entendi, mas e agora, o que eu faço? Né? Traduza isso pra mim aí no arroz com feijão, na segunda a sexta, né? Realmente nós somos assim, né? Tanto que mulheres dificilmente vão atrás de livro de teologia, né? Mulher vai atrás de livro de 10 passos para criar um filho perfeito, né? Vai atrás de livros sobre como, sei lá, qualquer coisa, né? A gente quer receitas, né? E ela vai dar algumas dicas práticas aqui. Mas a gente precisa entender a teologia que está por trás disso. Porque se a gente não entende a teologia que está por trás disso, a gente vai apenas ter um manual de 10 passos para fazer alguma coisa que na primeira dificuldade a gente vai voltar atrás.
Quando a gente quer um livro que dê 10 passos para domar a ira de uma criança de 2 anos, a gente quer uma coisa prática, uma coisa fácil. A gente quer alguém que diga assim, quando ele fizer isso, faça isso, quando ele fizer aquilo, faça aquilo. Só que entre esse faça isso e faça aquilo, tem 200 coisas no meio, né? Porque cada pessoa é uma pessoa, cada criança é uma criança, cada mãe é uma mãe, cada contexto é um contexto. Então, o princípio, entender o princípio é mais importante do que as dicas que ela vai dar aqui, que eu vou repassar para vocês. Entender o princípio do respeito ao marido é mais importante do que as dicas. Porque quando você entende o princípio, você vai conseguir colocar em prática em momentos que você não previu. Que coisas que você não imaginou iriam acontecer. Né? Porque a gente está num mundo caído e as coisas mais imprevistas, eu não sei quantas vezes já vieram te contar alguma coisa que você disse, não acredito que isso aconteceu. Poxa, se eu sou surpreendida até hoje com 51 anos de idade, imagina vocês com 20, com 25, o quanto vocês ainda vão se surpreender, né? Com o que uma pessoa é capaz de fazer com outra, com o que uma esposa é capaz de fazer com o marido, um marido com esposa, filhos com pais, né? Então a gente precisa ter a nossa teologia bem firmada, a gente precisa conhecer a palavra de Deus, porque vão aparecer situações e circunstâncias na nossa vida que a gente não sabe como agir. E o princípio precisa estar bem estabelecido, porque aí a gente vai ter uma luz, né? Bom, eu acho que é por aqui, né? E aí eu queria ler com vocês o 5º mandamento, porque essa questão do respeito ao marido se enquadra nos 10 mandamentos. Lá no 5º mandamento, honra teu pai e tua mãe. E eu não sei se todas vocês sabem, mas quando a palavra de Deus diz honra teu pai e tua mãe para que se prolonguem os seus dias na face da terra que o Senhor teu Deus te dá, ali ele está falando de autoridade, é um princípio geral para todas as autoridades, não é só para pai e mãe. Então qualquer autoridade que está sobre você, seja na família, seja na igreja, seja no estado, qualquer uma dessas autoridades, você deve se relacionar com elas a partir desse princípio aqui. Tá? Dessa honra que deve ser feita àqueles que estão em situação de superioridade no que tange a sua função, tá? Então, e marido é autoridade sobre a gente, tá, gente? Só para lembrar, né? Marido, ele é o cabeça, ele é o líder, né? Isso não quer dizer que ele é maior, que ele é melhor, que ele é mais poderoso, que ele, né, tenha mais capacidades, nada disso. É uma questão puramente funcional. É como, eu gosto sempre de dizer isso, porque quando você fala de submissão ao marido, a mulherada pira, arranca os cabelos, né? Mas isso é verdade em qualquer relacionamento onde há um cabeça, onde há um líder e liderados, como o relacionamento, por exemplo, do pastor com as suas ovelhas, né? As ovelhas devem obediência e respeito ao pastor porque ele é a autoridade colocada por Deus, mas o pastor não é melhor do que as ovelhas. O pastor, ele não é mais santo, ele não é mais... Ele deve ser exemplo, lógico, mas ele não está numa situação de superioridade diante de Deus, né? Então isso é preciso a gente entender. Aí lá no 5º mandamento diz assim, pergunta 127 do Catecismo Maior de Westminster, diz assim, que honra devem prestar os inferiores aos seus superiores? E olha que resposta impressionante. A honra que se deve prestar é toda a reverência que se deve a eles de coração, em palavras e em atitudes. Então, deve-se uma reverência a quem está em situação de autoridade no coração, nas palavras e nas atitudes. A oração, a ação de graças por eles, a imitação das suas virtudes e graças, a obediência voluntária às suas ordens e conselhos legítimos. Obediência às suas ordens e conselhos legítimos, tá? Nós não somos muçulmanos, que a mulher apanha do marido, né, leva uma chibatada quando não faz o que ele quer. A autoridade do marido crente sobre a mulher crente, ou do marido incrédulo sobre a mulher crente, a autoridade do marido sobre a esposa está baseado numa autoridade que lhe foi concedida, não é uma autoridade absoluta e intrínseca, foi concedida por quem? Por Deus. Por isso, a obediência e o respeito ao marido é no temor do Senhor, né? Por isso lá no próprio texto de Efésios fala,
né? No Senhor que nós devemos ser submissas a Ele. Ou seja, o nosso marido, ele não tem poder de nos fazer pecar contra Deus. Ele não pode nos obrigar a tomar uma atitude que seja desonrosa ou desrespeitosa para com a palavra de Deus, ok? Ele não tem governo absoluto, ele não tem poder de vida e morte sobre nós, né? Ele não tem poder para dizer, você vai tomar esse remédio, ele não tem poder para fazer isso. Igual mulheres que a gente conhece que os maridos obrigam a tomar anticoncepcional, elas não querem, elas têm problema de consciência ou de saúde, mas eles dizem, não, vai tomar. Não é assim, tá? Então essas coisas a gente precisa entender. Por isso que o Catecismo Maior nos resguarda aí, né? Obediência voluntária às suas ordens e conselhos legítimos. E a devida submissão às suas correções, a fidelidade. Olha o que ela fala agora. A defesa e manutenção de suas pessoas e autoridade. Defender a sua pessoa e a sua autoridade. Isso é honrar pai e mãe. Isso é honrar autoridades. É quando a gente defende e mantém essa defesa, não só da pessoa. Lógico que você não vai defender a pessoa nos erros dela. Como é que você faz quando uma autoridade que está sobre você erra? Você adverte, em amor. Mas você não fala disso para todo mundo. Você não expõe isso para todo mundo. Né? Você vai procurar o seu pastor, né? Você vai procurar ajuda para resolver esse problema. Mas você continua mantendo o respeito a ele e preservando a sua autoridade. E o catecismo termina dizendo: suportar as falhas e encobri-las com amor. Está dizendo justamente o contrário de ser crítica, né? E suportar as falhas e encobrir com amor não quer dizer ocultar pecado, tá, gente? Não é isso. Tá? Pecados têm que ser tratados e trazidos à luz, tá? Mas quando ele fala em suportar as falhas e encobri-las com amor, são aquelas falhas que não são pecado, ou que quando são pecados e são confessados e deixados, nós vamos cobrir essas falhas da mesma maneira, tá? E ele termina dizendo, sendo uma honra para ele e para o seu governo. Então, essa é a pergunta que a gente precisa se fazer o tempo todo. Eu tenho sido uma honra para o governo que Deus colocou sobre os ombros do meu marido? Eu sou essa mulher? Abra aí comigo, Provérbios 12, já citamos esse texto, verso 4. Que diz assim: a mulher virtuosa é a coroa. Quando fala que é coroa, está falando que é alguma coisa honrosa, né? Alguma coisa vista, alguma coisa bela. A mulher virtuosa é a coroa do seu marido, mas a que procede vergonhosamente é como podridão nos seus ossos. E pelo que a gente já tem aprendido de Provérbios nesses anos aí, quantos anos, Lara? 3, 4? Está fazendo 4 anos que a gente está estudando Provérbios. Algumas coisas a gente já aprendeu, que é colocar em paralelo o primeiro verso com o segundo do mesmo verso, a primeira parte do versículo com o segundo. A gente já aprendeu isso, né? Então a gente já pode fazer esse exercício aqui no texto. A mulher virtuosa é a coroa, a que procede vergonhosamente é como podridão nos seus olhos. Quando você lê a que procede vergonhosamente, você pode pensar assim: eu não faço nada vergonhoso, né? Eu não sou imodesta, eu não sou indecente, eu não xingo ele, né? Mas qual é o contrário de vergonhosamente? A mulher virtuosa. Então, se a gente não está sendo aquela mulher virtuosa, que mostra aquelas virtudes bíblicas que nós somos instadas a ter, nós agimos vergonhosamente, né? Porque quando a gente lê só essa segunda parte, a que procede vergonhosamente é como podridão nos seus ossos. Eu não faço nada indecente, né? Eu não estou agindo vergonhosamente, né? Mas eu também não sou aquela mulher virtuosa que eu precisava ser. Então, eu estou agindo vergonhosamente. Provérbios 14, verso 1. A mulher sábia edifica a sua casa, mas a insensata com as próprias mãos a derriba. É essa ideia aqui. Daquela mulher que não presta respeito ao seu marido, daquela mulher que não é aquilo que a mulher virtuosa é, né? Lembra lá
do texto de Provérbios 31. A gente vai falar sobre isso lá no Congresso Mulheres Piedosas, vai ter uma palestra só sobre isso. Aliás, vão ter algumas palestras que certamente vão tocar nisso aí. O pastor Paulo Júnior vai falar sobre... esqueci, ajuda aí. A Hendrika vai falar sobre a submissão em paz, né, sobre você encontrar paz na submissão. A Priscila vai falar sobre a mulher de Provérbios 31, como é que ela age. E o pastor Paulo Júnior, ele vai falar sobre os conflitos no lar, como é que a gente lida com os conflitos no lar. E certamente ele vai usar isso aqui. Porque quando você tem um conflito, então você que não se inscreveu ainda no Mulheres Piedosas Online, se inscreva, vai lá no site, se inscreve, porque você vai poder assistir de casa. As vagas já estão esgotadas, presenciais, mas vai ter online, né? E você vai poder assistir depois também, tá? Então, vão ser palestras que vão bater pesado nisso aí. Até me perdi, vou fazer propaganda. Oi? Vou botar lá no grupo o link. Mas é só você botar lá, mulherespiedosas.com.br, já vai direto lá pro site, tá? Então, nós como esposas, precisamos aprender que quando você está numa guerra, por exemplo, esse tema que o pastor Paulo Júnior vai abordar, né? Conflito no lar. Quando você está no meio de um conflito, você tem que ser a parte que dá um passo atrás. A mulher sábia edifica a sua casa, a tola com as próprias mãos a derruba. Você pensa assim, eu sou a crente da história, então eu vou... Mesmo que seu marido seja crente também. Mas eu tenho que arcar com a minha responsabilidade, então eu vou dar um passo para trás, né? Eu vou agir com sabedoria, né? Eu vou agir com fidelidade ao meu chamado, né? Então, ser uma honra para ele, para o seu governo, é isso, né? É mesmo que ele não queira, é mesmo que ele não faça por onde, eu fazer a minha parte. E aí, nesse contexto, a Nancy vai nos exortar a guardar a nossa língua. Porque o principal instrumento pelo qual a gente peca contra os maridos nessa questão do respeito é a nossa língua. Então, se nós desejamos ser uma honra para o governo deles, a gente precisa fechar mais a nossa boca. Não só com relação a ele, na maneira como a gente fala com ele, mas na maneira como a gente fala dele. Abre aí na página 33. Página 33, já vamos acabar, tá? Paciência, só um pouquinho. Ponto 4, é do primeiro parágrafo, página 33. Olha o que ela fala. Esposa cristã, nunca menospreze o seu marido perante ninguém. Nem perante as amigas durante um chá, nem perante seus filhos, nem perante seus pais e, é claro, nem perante seu próprio marido. Não partilhe as fraquezas, problemas, erros, pecados, decisões equivocadas ou falhas do seu marido com ninguém. Se o fizer, você o estará desrespeitando. Ele não é perfeito, todos nós sabemos disso. Mas quando você compartilha essas coisas sem sabedoria, dois resultados sobrevêm. Isso faz com que você o desrespeite ainda mais, né? Lembra aí, toda vez que a gente fala mal do nosso marido para alguém, a gente está se enchendo de justiça própria. Porque você está falando mal dele para que você ganhe o respeito da pessoa. Para que você seja compreendida, né? Você está falando mal dele para que você esteja numa situação superior. Olha como ele é péssimo, olha como eu sou boa, né? Irmã, ora por mim, tá muito difícil lá em casa, né? Então, toda vez que isso acontece, a gente tem que investigar o nosso coração se não tem aí uma raizinha de orgulho, né? De prepotência, de soberba. Então, isso faz com que você o desrespeite ainda mais, e isso também faz com que quem lhe ouve pense menos do seu marido. Partilhar seus problemas é totalmente improdutivo, a menos que você esteja falando com alguém que esteja em posição de ajudá-la. Vamos nos lembrar aí do 9º mandamento, né? Aliás, a gente vai voltar a estudar esse livro aqui, porque tem muito tempo que a gente estudou, a gente vai estudar ele de novo. O 9º mandamento, ele nos diz que você falar alguma verdade inapropriadamente ou com uma pessoa que não tem nada a ver com aquilo é pecado. Então, pode ser verdade o que seu marido tem feito de injustiça com você, ou a maneira como ele tem agido, ele pode estar pecando gravemente contra você. Mas isso não te dá o direito
de falar isso para todo mundo. Você deve falar isso a quem dê direito. E quem é que tem direito e dever de profissão, digamos assim, de saber disso? A sua liderança. A sua liderança. Então, se o seu marido está em pecado, você vai fazer o que Mateus 18 encoraja a gente a fazer. Você vai conversar com ele, muito respeitosamente. Você vai exortá-lo. E se a situação não for resolvida, você vai chamar um presbítero, você vai chamar um pastor, né? Você vai chamar alguém, ou a esposa do pastor para te aconselhar, ou a esposa do diácono, do presbítero, né? Você vai chamar alguém que pode te aconselhar. Isso é diferente de você sentar no grupo de oração e falar para todo mundo o que o teu marido faz contigo, botar no grupo do WhatsApp da igreja. Vocês entenderam? É diferente. E é isso que ela está falando aqui. Nunca dê notoriedade aos erros dele, né? Nem publicamente, nem diante dele, né? Aquela mulher que só reclama, nunca elogia o marido. Essa é uma aplicação simples da regra de ouro. O que é a regra de ouro, gente? Faça com os outros aquilo que você gostaria que eles fizessem com você. Essa é a grande regra. Se a gente respeitasse isso, né? É como Jesus definiu lá os mandamentos, todos os mandamentos, né? Amarás ao Senhor teu Deus sobre todas as coisas, ao teu próximo como a ti mesmo. Essa é a ideia, né? Eu vou fazer para ele só aquilo que eu gostaria que ele fizesse comigo. E aí ela pergunta, você quer que ele compartilhe as suas faltas com os amigos do trabalho também? É só você pensar assim, né? Seria legal ele chegar domingo na igreja enquanto eles estão lá atrás comendo um bolinho, ele ficasse falando para os outros irmãos da igreja a resposta dura que você deu a ele, a maneira como você gasta o dinheiro em casa que não está sendo tão sábia. A gente não gosta que faça com a gente, então a gente também não deve fazer com eles, né? Um marido criticado pode desejar, é o que ela fala aqui, meios de ficar cada vez mais longe de casa, de chegar cada vez mais tarde em casa do trabalho, ou de estar ali, mas não estar. Quantas e quantas e quantas e quantas mulheres eu já conversei que fazem essa queixa para mim. Ele está em casa, mas ele não está. Eu falo com ele, ele não me ouve. E a primeira pergunta que eu faço é, quem levou ele para esse caminho? Será que não foi você? Né? A mulher rixosa que fala. A Nancy DeMoss diz que homens odeiam cenas, né? Que eles fazem qualquer coisa para não ter uma DR. Mesmo que seja se calar e desligar o ouvido e não ouvir mais nada que você está falando, ficar olhando para você, pensando no futebol ou na planilha que ele tem que fazer amanhã no trabalho. Ele não está ali, né? Mas ele só pode estar ali quando a gente o convida para estar. E a gente o convida para estar ali com as nossas atitudes, né? Com a maneira como a gente respeita o nosso marido. Então, a mulher ela pode afastá-lo com a sua língua, e ele pode achar mais confortável ficar lá no canto do eirado. Ou ele pode também achar uma outra companhia que seja mais agradável. E ó, vou te contar, tá assim uma de companhia agradável lá fora. E eu tô falando de adultério. Essa é uma das portas, tem várias portas. Aliás, eu tô devendo um artigo, né? Acabei de lembrar. Vou dar esse artigo para vocês. Tem várias portas. Essa é uma delas. Rapidamente, uma pessoa extremamente criticada, e aquela pessoa que nunca a esposa vê nada de boa nela, rapidamente ela vai achar uma pessoa que a elogie. E vai achar uma pessoa que ache que ele é engraçado quando você não ri mais das piadas dele. Que vai achar que ele é inteligente quando você acha que ele é um idiota. Que vai achar que ele é competente quando você acha que ele não serve mais para nada, né? Então, cuidado. E aí ela vai partir para nos ajudar a treinar esse respeito. Ok, já entendi, não tenho sido uma boa menina, não tenho feito meu dever de casa, tá bom, tô falando demais, tô sendo chata demais, crítica demais, severa demais, tá bom, e agora, o que a gente faz? E aí ela diz, né, que a ideia é que nós poderíamos começar a pensar nas qualidades dele. Toda vez que viesse uma vontade de criticá-lo por alguma coisa errada mesmo que ele fez. Errada mesmo. Tipo, sei lá, que marido fecha a porta de guarda-roupa?
de vocês fecha, gente. Gente, qual é a dificuldade? Pelo amor da vida. É só fazer assim, ó. Hã? É pra não acordar a esposa. Boa desculpa. Por que cargas d'água homem não fecha a porta de armário? Então, toda vez que a porta do armário estiver aberta, e você pensar, gente, eu só fazer assim. E pior que eu criei filhos, né? Meu filho deixa a porta aberta também. O que está lá em casa ainda deixa a porta aberta. Sempre. Eu falo, gente, não tem dificuldade. Ok. A gente pode fazer disso a batalha da nossa vida, como a tampa da pasta de dente, ou a gente pode ir lá simplesmente fechar. Fecha. E trata a amargura do coração, para você não ficar reclamando o tempo todo de que você fecha. Exatamente. Às vezes a gente fecha, mas por dentro quer matar. Não adianta, né? A gente tem que fazer as duas coisas. São todos, querido. Achou que era só o teu, né, amada? Não é. Todo. É um defeitozinho de fábrica aí. Tem algum gene defeituoso que impede eles de fechar a porta, né? Mas aí a gente tem duas atitudes a tomar. A gente faz disso a batalha da nossa vida, né? Ou cada vez que a gente tiver que fechar a porta, a gente vai fechando a porta lembrando de uma qualidade que ele tem. Não vou matá-lo hoje quando ele chegar, né? Ele é um bom marido, né? Ele é um homem fiel, né? Ele é provedor. Vamos tentar desculpar. Poxa, ele não fechou a porta porque ele quis sair, não quis acordar a esposa, saiu cedo para trabalhar, né? Para pegar ônibus cheio. Eu fecho. Ele é bonzinho. Ele faz outras coisas, né? Essa ideia de você se dispor a não se entregar aos seus sentimentos críticos né, de defender os seus direitos é uma coisa intencional, precisa ser intencional, precisa ser propositiva, porque se não for a gente é levada, né? E aí ela diz que a gente deveria começar a anotar essas qualidades, porque realmente a gente esquece, né? A gente deveria começar a lembrar e a prestar atenção em qualidades que para nós se tornaram automáticas, então a gente já não conta mais, né? Mas não devia ser assim. Ela aconselha, olha que legal isso, a escrevermos uma carta de respeito para o nosso marido. Principalmente aquelas mulheres que são constantemente respeitosas. Sabe, às vezes você tem isso para corrigir pontualmente, mas às vezes esse é um modo de vida nosso. E um modo de vida que provavelmente já afastou o nosso marido de nós. Para essas, ela diz assim, escreve uma carta. Escreve para ele, né? Se é difícil você chegar diante dele e dizer, né? Vamos treinando. Primeiro você escreve uma carta. E aí, olha que coisa legal que ela fala. Nós, mulheres, adoramos receber cartas de amor, né? Cartões românticos, né? Declarações. Adoramos receber gesto de amor. E na mesma proporção, os homens gostam de respeito. Às vezes a gente não sabe porque a gente não consegue caminhar. É porque a gente espera deles aquilo que a gente espera pra gente. Então a gente dá pra eles aquilo que a gente gostaria de ganhar. Mas quando você dá um presente pra alguém, você não dá um presente pra alguém baseado no que você gostaria. Você quer dar um presente que agrade a ela, não a você. Então a ideia aqui é essa. Quando você vai lá pro texto de Efésios 5, você vai ver que Deus vai dar uma ordem para cada um, marido e mulher, para eles agirem de uma forma que faça alguma coisa consistente para que o outro receba. Olha que interessante. Deus fala para a mulher, seja submissa ao seu marido. Por quê? Porque o respeito é importante para ele. E Deus fala para o marido, ama a tua mulher. Por quê? Porque para a gente ser amada, ser mimada, ser cuidada é importante. Então, não adianta a gente fazer jantar romântico, botar mesa posta, botar luz de velas, fazer uma carta, uma comida maravilhosa, uma carta de amor, né? Muitos coraçõezinhos espalhados pela casa, se a gente constantemente desrespeita ele. Isso não toca o coração deles. Eles são capazes de chegar em casa, passar direto pro banheiro sem olhar a mesa posta, que você levou a tarde inteira para arrumar. Porque isso é importante pra gente. Pra eles não é. Né? No geral, né? Eu tô falando isso no geral. Alguns homens gostam disso, mas no geral não é. Então, qual é o convite aqui desse texto de Efésios? É que cada um deu ao outro aquilo que Deus formou o outro para receber. Entende? Isso é muito interessante.
né? Por isso que ela fala que ao invés de você fazer uma carta de amor para ele, dizendo, ai, que você é um príncipe, ai, quando eu te encontrei, os meus dias brilharam, porque você é a estrela do nosso céu, aquelas brigas todas, ao invés de fazer uma carta de amor, assim, bem melosa, faça uma carta de respeito. Faça uma carta dizendo quais são as coisas que você admira nele, quais foram aquelas primeiras coisas que você olhou nele, que você falou, ele vai ser um bom marido. Porque foi assim, né? Se não foi assim, a gente estava errada quando casou, viu? E ensine a sua filha, a partir de agora, a procurar um homem, a procurar um marido, não porque ele é bonitão, não porque ele é malhado, não porque ele é moreno, ou porque ele é louro, porque ele é negro, ou porque ele é asiático, mas a procurar um homem pelas qualidades cristãs que ele tem, pelo caráter dele, né? Por aquilo que ele vai oferecer de fundamento para a família de vocês, né? As meninas crentes são convidadas a buscar homens assim. Então, cadê essas qualidades hoje? Escreve para ele, né? É interessante, uma vez eu conversei com a gente tem uma certa dificuldade com isso. Eu não sei porquê. Uma vez eu conversava com uma amiga que o marido dela era presbítero e ele pregava muito bem. E aí ela estava contando para mim que eles estavam passando por muitas dificuldades no casamento, que conversar estava muito difícil. E eu comecei a puxar o fio da meada, né? Conversar com ela. Mas como é que tem sido isso? Por quê? Como é que tá o diálogo de vocês e tal? E aí ela falou que ela não falava mais, ela tinha desistido de falar as coisas para ele e ele de falar as coisas para ela. Aí eu disse para ela, por que você... Eu disse exatamente isso aqui que a Nancy falou. Por que você não começa conversando com ele e demonstrando gratidão a ele pelas coisas que ele faz? Começa falando para ele o quanto você admira o trabalho dele, o quanto você admira quando ele deixa você dormindo até mais tarde em casa e sai para matar um leão lá fora, né? Sai de noite ainda para trazer comida para casa. Por que você não diz isso para ele? Aí ela ficou me olhando assim. Aí eu perguntei para ela, por exemplo, ele de vez em quando prega aqui na igreja, né? Você já disse a ele o quanto você admira a pregação dele? Aí ela disse, não, nunca disse. Eu falei, mas você admira? Ela falou, admiro. Eu vejo ele estudando a semana inteira, porque ele não é pastor, né? Então ele não tem facilidade, ele sofre muito para isso. E a pregação é sempre muito boa. Eu falei, você nunca disse isso para ele? Ele falou, não, nunca disse. Então, isso faz falta, né? O reconhecimento, porque veja, se a gente só reconhece as falhas, né? O que ele acha dele mesmo? Não serve para nada, né? Porque tudo que eu faço tentando agradar, eu recebo uma reprimenda, né? Quando eu faço alguma coisa boa, eu não sou notado, né? Então a ideia dela é essa aqui, página 34. Ela diz assim: se for difícil, terceiro parágrafo, se for difícil simplesmente dizer a seu marido que você o respeita, uma carta de respeito é um jeito sábio de começar. As mulheres sabem como escrever cartas de amor, mas uma carta de respeito é uma coisa totalmente diferente. Lixe as coisas que admira nele, certifique-se de incluir as coisas óbvias, que você pode não estar dando importância. O que essas coisas óbvias são? As obrigações dele. Então a gente acha assim, bom, se ele tem obrigação de fazer isso, por que eu vou agradecer a ele? Agradeça. Demonstre que você respeita e o ama por isso também, pelas coisas mais óbvias, pelas coisas que ele tem obrigação. Ele é um bom provedor, ele trabalha duro, ele leva a família à igreja, ele tem sido fiel para você, ele é gentil com os pais, ele é um bom pai, ele é gentil com os seus pais, ele cuida bem dos seus pais, ele está tomando sobre si uma obrigação que é sua. É claro, ele está no pacote, mas entenda, não é o pai e a mãe dele. Então, ele cuida dos seus pais, diga a ele o quanto você o admira por isso, agradeça a ele por isso. Quer dizer, são coisas bobas do dia a dia que a gente não faz, mas que fazem diferença. Ele é um bom pai? Em muitos lares cristãos, a resposta para essas questões é sim, ele é tudo isso, né? Mas aí ela vai falar que mesmo aquelas mulheres que tiverem respondido não a muitas dessas perguntas, podem estar se perguntando, né? Mas e agora? Né? Ele não é nada disso. Casei-me com um traste, né? Casei-me
um cara que só quer jogar videogame, que não trabalha, que é grosseiro, né? Olha o que ela fala. Você deve simplesmente respeitá-lo em razão da posição que Deus o colocou como cabeça da família, mesmo que ele seja um péssimo cabeça. Então aí não tem desculpa pra gente que é crente e tem marido crente, né? Aí que a gente vê que não tem desculpa. O meu marido, achei muito interessante isso, chama isso de bater continência para o uniforme. Então você respeita o uniforme, ou seja, a posição que ele ocupa. Não exatamente a pessoa, mas a posição que ele ocupa. Então, esse respeito, ele deve ser comunicado, né? E não deve ser apenas um respeito comunicado numa carta de respeito, por exemplo, né? Mas ele deve ser comunicado diariamente, né? Ele deve ser falado diariamente para com o nosso marido. E nós vamos terminar lendo o ponto na página 35, vou dizer aqui qual é o parágrafo. No terceiro parágrafo, ele diz assim: então comece a respeitá-lo verbalmente. Diga a ele quão bom é o trabalho que ele está fazendo. Agradeça por ele se esforçar trabalhando. Agradeça por ele prover a família. Agradeça por ele voltar para casa noite após noite. Seja grata. Deixe as crianças ouvirem você elogiá-lo. Deixe os vizinhos e os parentes ouvirem você elogiá-lo. Deus criou o seu marido de um modo que ele necessita de respeito e ordenou que você fosse a principal fonte a suprir esta necessidade. Olha que interessante. Não só Deus o criou com essa necessidade, né, de ser respeitado, mas como Deus criou ele com a necessidade de ser respeitado por você e deu a você a possibilidade e a ordem de saciar essa necessidade que ele tem. À medida que você obedece a esse mandamento de Deus, você verá que um respeito obediente pelo seu marido sempre trará consequências positivas, né? Sempre que há obediência, há fruto positivo. E o contrário também é verdade. Sempre que há desobediência, a gente vai num ciclo, né, de angariar mais desobediência, mais desrespeito, mais afastamento. Então, essa é a ideia que ela quer passar aqui, né? Como ela disse no começo, né? O respeito equipa os nossos maridos. O respeito faz com que os nossos maridos sejam mais fortes e mais capazes de nos liderar, de cuidar de nós, de cuidar da igreja e de cuidar da sociedade de uma maneira geral, né? Então, que o Senhor nos ajude a olhar para essas pequenas coisas, né? E Ele nos ajude a exercitar. Lê de novo o capítulo, né, em casa, anota, rabisca, né? E lembra que eu lembrei agora da pregação de domingo passado, né? O Areb falando sobre servos e senhores, né? Que os servos, eles deveriam ser fiéis aos seus senhores, mesmo com aqueles que não eram bons para ele. E por quê? E a resposta é: a Cristo Senhor é a quem está servindo. Ali ele está falando de um tipo de relação, que é a relação escravos e senhores, né? Servos e senhores. Mas essa premissa também vale para a relação marido e esposa. Então, mesmo quando ele não foi bom conosco num ponto específico, né, a gente deve honrá-lo pelo nosso compromisso com o Senhor. A gente não deve respeitá-lo apenas porque isso equipa o marido, porque isso vai fazer com que o nosso relacionamento melhore, né? Porque isso vai mudar a dinâmica do relacionamento. Tudo isso é verdade. É igual criação de filho. Cria filho direito, você vai ter bons filhos para cuidar de você na velhice, você vai ter filhos bem-sucedidos, né? Tudo isso é muito bom, né? Bom impacto na sociedade, mas o fundamento é que você tenha filhos salvos, né? É para a glória de Deus, é para que o reino avance, né? E nessa questão do relacionamento conjugal, a mesma coisa, né? Não só para que o relacionamento de vocês melhore, não só para que ele se sinta respeitado e assim seja um melhor líder, né? Mas por temor a Deus. Porque quando ele não for um bom líder,
Se a gente tem a perspectiva dessa troca, eu vou respeitá-lo para que ele seja bom para mim, e ele não responde, eu vou parar de obedecer. Mas quando a gente foca a obediência no fim principal, que é a glória de Deus, né, que é temor e obediência ao meu Senhor, e é nisso que a nossa submissão está baseada, né? Então, mesmo quando ele não for bom para mim, né, eu estarei glorificando a Deus, eu estarei sendo recompensada por isso, não só agora, mas eternamente, né, porque obedeci ao meu Senhor. Vamos orar? Pai Santo, obrigada, Senhor Deus, porque a Tua palavra ela é tão rica, e ela é rica assim porque é palavra vinda da Tua própria boca. O Senhor que nos criou, o Senhor que colocou em nós necessidades, desejos, o Senhor que colocou em nós mulheres uma alma feminina e colocou nos homens uma alma masculina, cheia de detalhes concernentes às funções que exerceríamos, ó Pai. Que colocou em nós, ó Deus, um retrato da feminilidade, da masculinidade. O Senhor nos fez para agir assim. Nós te agradecemos por isso e pedimos que o Senhor nos ensine, ó Pai, a obedecer a Tua palavra. Obrigada porque ela nos dá luz a respeito de tantos pequenos assuntos que muitas vezes nós ignoramos. E te agradecemos pela vida de mulheres como a Nancy Wilson e o seu marido, que tem trabalhado durante tantos anos nesse ministério de ensinar a nós mais jovens e as mais jovens que nós a viver um relacionamento que glorifique ao Senhor, a obedecer ao Senhor em cada ponto do seu relacionamento conjugal, do seu relacionamento com os filhos. Nos ajuda, Senhor Deus, a viver essas coisas dentro da nossa casa. Tira de nós a ideia romântica de amor, a ideia romântica de submissão e de respeito, mas dá a nós uma cosmovisão bem bíblica, bem prática do que é amar ao marido, do que é respeitá-lo, do que é ser submissa a ele. É a nossa oração e o nosso desejo, em nome de Jesus. Amém. Alguém tem alguma pergunta?